Olá, boa tarde a todos. Aqui é o Bruno Kikumoto do Canal Solar e com muito prazer aí mais uma terça-feira, mais uma tarde, final de tarde aí de terça-feira, trazendo aí conteúdo para vocês através do nosso webinário, né, o webinário do Canal Solar. Bastante coisa acontecendo no setor elétrico, né, principalmente no setor aqui nosso de energia solar, né? Essa semana a gente teve, ontem, né, para ser mais exato, a gente teve a nomeação do relator, né, do PL 5829, né, que vai ser tratado agora no Senado. Muitas notícias, né? A gente passou um domingo tentando entender alguns apagões que aconteceram ali nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? O ONS já se pronunciou aí como não tendo relação com a crise hídrica, né? E a crise hídrica é uma, né, de uma certa forma, pauta hoje aqui no nosso episódio de hoje, né? A gente vai falar bastante aí sobre sistemas de armazenamento, e a gente vai aí ao longo desse bate-papo entender essa relação aí dos sistemas de armazenamento, como a gente poderia, de repente, evitar problemas maiores como a gente tem hoje com a crise hídrica, caso a gente tivesse um caminho, né, mais claro, né, a ser seguido aí com esses sistemas, principalmente de energia solar, com sistemas de armazenamento. Para esse bate-papo, a gente está recebendo aqui a presença, né, do Alisson Camilo, né? A gente já de antemão agradece aqui o aceite do convite, né, do Alisson, agradecemos também a SAGE, né? O Alisson, ele é Head de Vendas e Operações da SAGE no Brasil, tá? A SAGE é um fabricante de soluções, né, de inversores, e também de baterias. A gente vai ver aqui ao longo do nosso bate-papo, para falar sobre essas questões. Vamos falar de mercados, vamos falar de soluções tecnológicas, né, o que a gente está vendo acontecendo lá nos outros países, que de repente podem acontecer aqui no Brasil. Alisson, antes de mais nada, agradeço aí a tua participação, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Bruno, obrigado pelo convite aí que o Canal Solar fez para a gente falar um pouquinho sobre a tecnologia de inversores híbridos e as baterias, né? A gente está vivendo um momento bastante propício, de repente, para falar sobre esse tema, né? Recentemente a gente teve aí um apagão em algumas cidades, embora, como você narrou aí no início, né, o governo fala que não tem relação com a crise hídrica. Então, a gente tem, acho que, os dois fatos ocorrendo ao mesmo tempo, né? A crise hídrica, ela está aí, a gente tem até tido um cuidado de ter que economizar um pouco de água, né? Fazendo a nossa parte aqui, enquanto cidadão. E aí, coincidentemente ou não, teve esse apagão, que o governo já falou que não tem relação, então acho que é um assunto aí propício, porque se a gente já tivesse a possibilidade de estar armazenando, né, a energia que a gente consegue produzir através dos módulos solares, talvez a gente estivesse discutindo esse tema de uma forma diferente, né? Com certeza. A gente tem, até nas minhas conversas aqui com investidores, com parceiros, com pessoas que querem instalar energia solar, instaladores profissionais, eu sempre falo, né, assim, é surreal a gente pensar em crise energética no Brasil, né? Com tanto recurso que a gente tem, né? A gente tem aí a possibilidade, né, de trabalhar com uma diversificação bem interessante, trabalhar com um mix, né, de fontes que se complementam, né, como, por exemplo, a energia solar mais armazenamento, complementam os sistemas hídricos, né? Se não chove, tem sol, né? Se tem sol, gera energia. Né, como a gente não tem a despachabilidade com sistemas solares, se eu agrego um sistema de baterias, a gente resolve esse problema, né? Então, realmente, como eu falei, surreal a gente pensar em crise energética no Brasil. Ô, Alisson, puxando aqui, né, sobre essas questões, o que você tem visto, né, como fabricante, né, como uma empresa que vive outras realidades além, né, obviamente, aqui do que a gente vive no Brasil,
Como que estão essas aplicações aí de armazenamento e energia solar aí no resto do mundo? Ô Bruno, você sabe que isso é um tema interessante, né, para quem fabrica inversor fotovoltaico. A gente conversa muito aqui com a nossa matriz na China, e até recentemente eles levantaram essa questão para mim aqui, né, como que anda essa parte, devolver a pergunta, na verdade, né, como que anda a legislação, como que anda aí a possibilidade do Brasil vir a utilizar esses sistemas de armazenamento. E eu cheguei a comentar na ocasião, né, que a gente estava trabalhando essa questão da legislação, que é uma coisa que ainda não tem uma regulação específica, né, para que a gente possa conectar os inversores híbridos na rede, ao mesmo tempo que eles estejam conectados à bateria para poder fazer o armazenamento, e que a gente estava dependendo disso. E a pergunta vieram deles para cá, até pela questão da SAGE ser bastante forte no mercado europeu, né? A SAGE, até antes de vir para o Brasil, ela já estava atuando no mercado europeu, e lá no mercado europeu isso já é uma realidade já há algum tempo, né? Então, a SAGE, ela é muito mais conhecida lá no mercado europeu pelos inversores híbridos do que os on-grids, diferentemente do que acontece no Brasil, né? Então, 100% que a gente vende no Brasil aqui é on-grid, e lá eles vendem muito mais híbridos e os sistemas de bateria. E então é uma coisa que eles estão querendo entender aqui da América do Sul, principalmente o Brasil, que é o nosso principal mercado, o que a gente precisa, o que está faltando para que a gente desenvolva. Na Itália é um mercado bastante interessante para a SAGE em relação a híbridos, a Bélgica, a Dinamarca, enfim, a Europa como um todo, embora alguns países especificamente, parece que a coisa anda um pouco mais rápido, pelo menos para a SAGE em questão. Então, a gente entende que isso é o próximo passo que o Brasil vai dar, né? Eu brinco, às vezes, aqui, quando eu estou conversando com eles em relação ao futuro aqui da expansão da SAGE aqui no Brasil, eu falo que o Solar 2.0 vai ser a partir do momento que a gente inaugurar os híbridos com sistemas de bateria. E eles chegaram até a comentar recentemente, numa conversa que a gente teve sobre esse tema, que a expectativa da SAGE, a partir do ano que vem, finalizar o ano que vem, né, já estão planejando os próximos 3 anos de SAGE. Eles comentaram que final de 2022 é bem provável que a SAGE, enquanto organização, enquanto empresa, ela já esteja vendendo mais híbridos com baterias, né, o conjunto híbrido mais bateria de lítio, do que inversores on-grids propriamente dito. Então, acho que a empresa está tomando um rumo, a empresa está tomando uma direção para atuar muito forte com híbridos e baterias, porque esse é o futuro, né? Já é uma realidade na Europa, na China é uma coisa que também vai ser algo que vai se desenvolver muito mais rápido do que aqui no Brasil, e Estados Unidos também, a gente sabe que acontece isso. Legal. Até a gente, há algum tempo atrás, Alisson, a gente recebeu aqui a Luísa Demoro, né, da Bloomberg, e ela falou bastante dessas questões de armazenamento em baterias no mundo, né, e obviamente traçando algumas projeções aqui para o Brasil também, né. Naquela ocasião, ela comentou, né, que no Brasil, né, há uma projeção muito grande, né, muito alinhada aí com a questão da descentralização de energia, que é, na verdade, uma vertente global, isso, né, não só da energia, mas a descentralização de tudo, né, a gente vê ações, né, econômicas, né, que anteriormente a gente via de forma centralizada, ela indo para cada vez mais para o poder do consumidor, né, que é quem financia aí todos os mercados. E no final do dia, se o consumidor final ele não vê valor e ele não coloca o dinheiro dele, a gente não tem um mercado. Isso não é só para energia, não é só para baterias, enfim. E ela comentou sobre o Brasil, né, assim, enfim, né, de como os números se apresentam para a gente aqui, de uma aplicação de baterias de forma descentralizadas em até aplicações residenciais. Aí eu queria, né, que você comentasse, né, a tua visão sobre isso também, né, para o nosso mercado aqui, né, você como representante
principal aqui da SAGE no Brasil, e se vocês possuem soluções específicas para esse tipo de aplicação. Exato, Bruno. Inclusive é o foco da SAGE, tá? O foco da SAGE para esse mercado de armazenamento de energia nas baterias é exatamente o mercado residencial. Nós temos hoje um produto voltado para esse mercado. A ideia da SAGE é trabalhar com bancos de bateria que vão se acoplando um ao outro até chegar aí aproximadamente 20 kWh de armazenamento. Então, as soluções que a SAGE está trabalhando para o mercado é exatamente o mercado residencial. E eu queria comentar também que, assim, do ponto de vista da SAGE em relação ao que a gente espera, né, para esse mercado aqui no Brasil em especial, a gente entende, Bruno, que esse mercado ele precisaria ter algum tipo de incentivo que nem aconteceu na Europa, para que ele se desenvolva mais rápido, para que a pessoa física que está lá na outra ponta, ela tenha um interesse maior em querer investir um recurso. A gente sabe que a gente está falando de um valor relativamente significativo, né? Porque uma coisa é você comprar um kit fotovoltaico e espetar ele na rede e gerar o excedente para poder ter um abatimento na conta. Outra coisa é quando você coloca um híbrido, que aí entra a bateria, a gente sabe que isso aumenta muito o custo do kit. Mas assim como aconteceu na Europa, deveria ter algum tipo de incentivo para que as pessoas, ao armazenar essa energia excedente que ela gerou, e eventualmente, se ela pudesse colocar essa energia que está armazenada na bateria na hora de pico, no horário de ponta, ela eventualmente tivesse algum benefício do governo para poder espetar, né, para poder descarregar aquela energia que ela armazenou, e ter algum tipo de benefício financeiro em troca. Isso aconteceu na Europa, acontece até hoje em alguns lugares, alguns países fizeram isso mais lá atrás, mais no início, e hoje já não tem tanta vantagem você descarregar esse excedente, mas alguns países, sim, ainda existe esse benefício. Então, eu acredito que o Brasil poderia pensar em algo semelhante, né? Você armazena a bateria e depois armazena energia na bateria e depois você descarrega esse excedente aí, tendo um benefício financeiro, ou seja, vendendo, de repente, essa energia num valor um pouco mais alto que você acabou tendo como custo para armazenar. Eu acho que esse é um caminho interessante que o mercado poderia dar se ele realmente quisesse avançar nisso numa velocidade que a gente pudesse fazer as coisas acontecerem aí no médio prazo e não no longuíssimo prazo, como às vezes as coisas acontecem por aqui. É interessante você falar em benefícios, né? Muitas vezes a gente em incentivos, né? A palavra que você utilizou aí, né? Para a gente resgatar. Muitas vezes a gente associa, né? A questão de incentivos com subsídios, né? E enfim, né? E há até eu não vejo, né? Apesar de que hoje as pessoas as pessoas acabam enxergando, né, a questão do subsídio de uma forma pejorativa, né, mas eu vejo subsídios, né, como investimentos, né. A gente tem essa visão pejorativa da coisa porque, infelizmente, grande parte dos subsídios são utilizados para beneficiar um ou outro grupo financeiro e não em prol de toda a sociedade, né. Mas subsídios à parte, né, existem outras formas de você incentivar, como, por exemplo, você falou, né, remunerar de acordo uma aplicação que pode trazer benefícios para a rede, né? A gente tem aplicações, por exemplo, eu gosto muito, quando a gente fala de armazenamento, eu gosto muito de citar o mercado australiano, que é um mercado muito parecido com o brasileiro do ponto de vista climático, né? A gente está praticamente na mesma faixa ali do globo, né? E a gente vê as coisas acontecendo lá e às vezes não aqui, né? E lá é interessante porque, inclusive, né, existem alguns modelos, né,
o pessoal chama aí de VPPs, né, ou VPPs, as Virtual Power Plants, né, que são vários sistemas descentralizados que estão associados a uma entidade, né, um outro player do mercado que vai despachar, né, vai dar o comando para ele começar a injetar a energia dele no grid para, de repente, ajudar uma região que está faltando energia, né? Vamos supor que você está lá num alimentador da rede que cresceu muito o consumo, né? Por algum motivo tem uma instituição de ensino, né? Que as pessoas estão começando a chegar e enfim, né? A carga térmica começa a subir, ar-condicionado começa a ligar, só para citar um exemplo. Né? E esse órgão ali, essa VPP, né? Essa Virtual Power Plant, ela começa a despachar. Né? Isso são coisas que são criadas, por exemplo, com regulação, como você falou, numa regulação específica para o setor. Né? A gente tem hoje, né? Hoje é possível a gente aplicar energia solar com armazenamento, né? A gente tem até alguns cases aqui já noticiados pelo Canal Solar, como, por exemplo, a aplicação em sistemas de backup, né? Tem várias empresas que estão trocando diesel por baterias, é possível você fazer isso, né? Tem uma série de coisas que você tem que seguir no projeto, abrir uma chave de transferência, assim como os sistemas da diesel fazem, né? A gente está vendo micro-redes também, né? Com sistemas de diesel, energia solar, baterias, enfim, né? Eu queria também saber do teu input, né? Por que, né, na tua visão, por que a gente, às vezes, não acompanha, né, os órgãos, né, que criam, né, enfim, que são responsáveis, não que criam, né, porque isso faz parte também aí de um trabalho junto à sociedade, mas os órgãos que gerenciam isso, né, a ANEEL, né, de uma certa forma, a empresa de pesquisa energética também, que tem que dar subsídios, dados. Por que as coisas não andam no Brasil, sobretudo sobre esse assunto aí dos sistemas híbridos com baterias? Sabe, Bruno, eu acho que você tocou um ponto interessante, né? A gente fala, aqui no Brasil tem uma briga, né? Quando a gente fala em benefício fiscal, em isenção fiscal, o pessoal faz uma confusão muito grande. Inclusive, a gente viu esse filme aí recentemente, né, quando a gente estava discutindo essa questão da PL aí, essa última questão que a gente está, na verdade, a gente ainda está debatendo isso, né? O pessoal que é contra a energia renovável, o pessoal que é contra a energia solar, criar uma falácia dizendo que a nossa energia existe um benefício, né? Quando na verdade não existe, né? Se existe um benefício, existe do solar para o mercado, para o governo, para a sociedade, e não alguém subsidiando o solar, como eles falam, né? Os ricos conseguem ter e os pobres pagam a conta. A gente sabe que isso não é verdade, porque cria-se uma confusão e cria-se muita falácia em relação a isso. Acho que tem dois pontos importantes que a gente pode discutir em relação até o exemplo que você deu da VPP, né? O Brasil, quando ele criou a energia solar fotovoltaica, ele adotou aquele modelo feed-in tariff, né? Então, a gente tem dois modelos de compensar a energia, né? Perdão, o Brasil adotou o net metering e a gente tem também o modelo feed-in tariff. A Europa adotou o feed-in tariff e o Brasil adotou o net metering. Eu acho que quando a gente fala em armazenar energia e, de repente, poder descarregar esse excedente para uma região específica via as VPP, ou seja como for, talvez fosse interessante a gente, de repente, mudar um pouco esse modelo, ou criar um modelo híbrido, ou criar um modelo feed-in tariff aqui, para que a gente possa, ao descarregar essa energia, ser compensado financeiramente, porque a gente sabe que hoje no modelo net metering que a gente adotou, a gente não está vendendo energia para a rede, né? A gente está compensando energia, a gente está devolvendo para a rede aquilo que eventualmente a gente pegou num horário, então a gente devolve em outro horário, é mais ou menos assim. Então, acho que o primeiro ponto é esse, talvez estudar a possibilidade eventual do Brasil trabalhar com feed-in tariff, que aí sim você consegue armazenar a energia e vender ela na hora de ponta, e aí literalmente vender mesmo, ser recompensado financeiramente por isso. Eu acho que esse é um ponto que talvez a gente pudesse estudar, caso fosse a vontade de todos. Mas eu acho que, infelizmente, a gente
caminha por um caminho até contrário disso, né, Bruno? Porque, olha só, a gente tem tanto ataque, a gente tem tanta gente contra a energia solar, do jeito que ela é hoje, no net metering, ou seja, ninguém está vendendo energia, ninguém está ganhando dinheiro com energia. Na verdade, a gente está deixando de pagar uma conta mais alta de energia porque está produzindo. Se no net metering a gente já causa todo esse barulho, você imaginou do jeito que o brasileiro é empreendedor, se fosse o modelo feed-in tariff aqui no Brasil, se a gente pudesse realmente armazenar energia ou produzir muito mais energia do que a gente consome, como não seria muito pior essa briga que a gente já enfrenta hoje, né, devido ao brasileiro ser um povo extremamente empreendedor. Então, acho que são duas discussões aí que a gente talvez pudesse, se houvesse a vontade de todos, ser colocado em pauta, né? Se essa parte aí da falta de energia que a gente está vivendo hoje, ela pudesse, de alguma forma, ser compensada por um modelo diferente, aí eu estou dando um exemplo do feed-in tariff aqui, talvez a gente não estivesse falando isso hoje, né? Talvez, se esse modelo tivesse sido implantado lá no início, e eu não estou falando ter sido implantado lá no início a questão do armazenamento, não, eu falo a questão mesmo de, eventualmente, você produzir mais do que você necessita, vender esse excedente. Eu acho que a gente estaria entregando muito mais energia fotovoltaica para a rede elétrica do que a gente está entregando hoje. Então, acho que são pontos interessantes que, eventualmente, a gente pudesse discutir, mas da forma que está hoje, a gente nem dando tanto trabalho para o pessoal, assim, eles enxergam um elefante na sala. Imagine se tudo isso que eu estou falando tivesse acontecido desde o início, né? Eu acho que a nossa briga ia ser muito mais árdua do que ela tem sido até aqui. Legal. Mudando um pouquinho aqui, né, a conversa, a gente falou de regulação, né, e a gente também tem algumas barreiras, né, do ponto de vista técnico, né, para ter uma portaria específica falando sobre esses inversores, né, com acoplamento das baterias, os inversores híbridos, né, até a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse termo híbrido, porque o termo híbrido ele é bem abrangente, né, é utilizado, por exemplo, para falar de utilizações de diferentes fontes de energia, né, agregações, por exemplo, energia solar com eólica também, né, é entendido como sistema híbrido, mas falando especificamente aqui dos híbridos, né, bateria solar que conectam à rede elétrica, né, a gente tem aí inúmeras discussões sendo travadas para se definir os requisitos técnicos, né. Eu particularmente acho, né, que você tem já uma figura de um inversor, né, que converte a energia em corrente contínua para corrente alternada, né? E pensando especificamente aqui na conexão com a rede, por exemplo, né, eu não vejo grandes motivos, né, grandes diferenças, né, que gerariam aí cuidados especiais, né? A interface com a rede tem que ser aquela que já está definida com os inversores solares fotovoltaicos, né? Lógico, tratando alguma especificidade, sim, claro, né? Mas a gente não vai ter que começar esse trabalho do zero, né? E do ponto de corrente contínua, lógico, também tem algumas coisas, né? A conexão, uma bateria, ela é uma fonte de energia, não é uma fonte, né? Mas ela armazena uma energia e ela pode prover essa energia, enfim, se você não tomar cuidados, você pode ter alguns problemas, né? Mas, ao meu ver, eu acho que a gente trava um pouquinho também, eu acho que alonga algumas discussões que, de repente, não deveriam ser alongadas, né? Queria também saber a tua opinião sobre, né, especificamente sobre essa definição dos requisitos técnicos, né, as portarias do Inmetro, as discussões nesse âmbito também, né? Qual que é a tua visão disso daí? Por que não anda a coisa? A minha visão, na verdade, você já respondeu aí na sua pergunta, né? Eu acho que a gente, usando um ditado popular, a gente cria muito pelo em ovo, né? A gente fica procurando muito pelo em ovo, porque assim, como você bem narrou aí no início, né? A gente já está gerando uma energia, ou seja, todo esse processo de conexão entre o CC e o CA,
até a outra ponta, que é a rede, ele já está super seguro, já existe uma legislação específica, né, que permite, os inversores já têm todo aquele processo de antilhamento, ou seja, a gente tem uma norma bem feita e bem definida, e está aí, a gente está usando energia solar aqui no Brasil conectada à rede desde 2012, e a gente nunca ouviu nenhum grande problema que, eventualmente, um sistema fotovoltaico pudesse ter causado para a rede em si. Quando a gente fala no armazenamento de energia para bateria, vamos dizer assim, é um ponto a mais nessa equação e no meio da equação, ou seja, uma energia que sai lá do painel fotovoltaico CC, é convertida em CA e é espetada na rede, a bateria está no meio, então parte dessa energia ela vai ser armazenada na bateria, o excedente está indo para a rede, uma outra parte está sendo utilizada aí no consumo instantâneo. Então, qual que é o problema que a bateria causaria? Qual que é o medo que a gente tem? Né? Qual que é o perigo que a gente está correndo? Então, obviamente que, no meu ponto de vista, é uma má vontade, né, dos órgãos em querer fazer com que isso se torne uma realidade, exatamente pelo lobby contrário que a gente sofre, principalmente das concessionárias de energia, né? Então, se a gente for, embora eu não seja uma pessoa técnica, mas eu acho que não precisa ser um cara tão técnico para entender que não é um bicho de sete cabeças que a gente está inventando e que o risco inerente que eventualmente alguém pudesse falar que ocorre, na verdade, eu acredito que ele não ocorre, né? Porque a gente não está inventando a roda, a gente não está fazendo com que o sistema fique muito mais perigoso ou algo do tipo. Então, acho que é falta de vontade, embora, quem sabe um dia, com tudo que tem acontecido no Brasil ultimamente, relacionado à crise hídrica, relacionado a esses apagões recentes, embora o ONS diz que não tem nada a ver com a crise hídrica, esse jogo não venha a virar, né? Quem sabe um dia, num futuro próximo, alguém não venha dizer para nós do setor solar, pessoal, precisamos agora verdadeiramente da ajuda de vocês, vamos desenvolver aí a questão do armazenamento em bateria o quanto antes possível, porque agora, com a questão da crise hídrica, a situação pode piorar. Então, eu acho que aquelas pedras que jogaram nos nossos telhados, pode, eventualmente, alguém vir querer ajudar a recolher os cacos e reconstruir, e, eventualmente, virar esse jogo pedindo a ajuda do solar em relação a isso, para tentar salvar a gente de um futuro apagão. Talvez seja um pouco saudosista falar isso, ou ser sonhador demais, mas eu não vejo nenhum problema na bateria e acho que, eventualmente, isso possa mudar. Quem sabe um dia a gente não venha, quase que alguém apelem para nós entrar nesse mercado, avançar esse mercado, acelerar esse mercado para, de repente, salvar o Brasil de apagões, né? Quem sabe? Não, interessante isso daí, né? A gente consegue descentralizadamente, né, sem demandar investimentos aí do próprio governo federal, que a gente sabe, a gente passa aí por né, estamos saindo de um período pandêmico aí, né, em meio a auxílios emergenciais, né, mas você pode, por meio, né, criando os incentivos que não precisam ser necessariamente incentivos financeiros, né, criar esse ambiente mesmo, como você comentou, né? E existem até alguns críticos aí, né? E eu posso me colocar dentro desse rol, né? Eu acho que a gente vai passar de ano, né? Esse ano de 2021, em meio à crise hídrica, a gente deve passar de ano. Mas a gente tem novamente, né, uma previsão de laninha, né? Laninha, né, eu não sou especialista aqui em meteorologia, mas desde criança eu lembro que quando eu ouço laninha, não chove, né? Quando eu ouço El Ninho, chove, né? São fenômenos distintos. E a gente tem uma previsão de laninha de novo para essa próxima virada, e provavelmente a gente vai ter os mesmos problemas, né? E mais agravados, porque a gente está partindo de um V0 pior, né? A gente está partindo de um V0 complicado. Como que a gente poderia, né, quais seriam aí as medidas, né, que o governo, que a ANEEL, enfim, né,
os órgãos aí poderiam tomar para incentivar, de fato, a utilização desses sistemas com baterias de forma descentralizadas em residências ou sistemas de menor porte, para fazer com que a gente não reprove o ano que vem, né? E também não é certeza que a gente não reprove esse ano, né? Mas quais são aí os teus inputs aí, Alisson? O que a gente poderia fazer que a gente não está fazendo? Bruno, você sabe que aconteceu um pouco parecido com o que eu vou falar aqui, que eu acho que talvez seria o remédio aqui para o nosso problema. Aconteceu isso na Europa lá atrás, há 10 anos atrás, talvez, né? Eu acho que o governo só incentivaria o setor fotovoltaico, ou o setor como um todo, o setor de renováveis, as energias renováveis como um todo, a vir a armazenar a energia excedente que a gente tem capacidade de produzir em bateria, por uma necessidade muito grande do governo de não conseguir suprir a nossa demanda por energia. Eu acho que o governo precisa, infelizmente, o governo precisa sofrer na sua capacidade de produzir e entregar aquilo que o país precisa para se desenvolver, que é a energia como um todo, para poder vir incentivar a gente. Isso aconteceu lá atrás, no início, principalmente na Alemanha. Eles tiveram uma certa escassez de energia e o governo entendeu que a maneira mais rápida de não deixar faltar energia para o país era incentivar de forma descentralizada com que as pessoas que tivessem interesse enfim, tivesse o espaço, né, no caso o telhado, suficiente para poder gerar energia, armazenar e devolver essa energia para a rede para ajudar o país, para ajudar o governo, para ajudar a nação. Então, lá aconteceu por uma necessidade de falta de energia, e talvez aqui a gente precise passar por essa dificuldade para poder criar solução, porque, infelizmente, eu acho que, de forma proativa, o governo não incentivaria isso de novo, pelo lobby contrário que existe, a nossa forma de produzir energia, de entregar energia, uma energia limpa, descentralizada, distribuída. Então, eu acredito que a gente precisaria passar por um problema muito grave para poder achar a solução, ou seja, acredito que a gente só seria impulsionado a fazer isso se realmente fosse a última opção, porque eu acho que de forma muito proativa o país ainda não tem essa maturidade para poder desenvolver esse tipo de coisa aqui no nosso país, sabe? Eu acho que o lobby contrário é muito forte e, infelizmente, eu acho que a gente precisaria sofrer para achar o remédio. Eu acho que de forma proativa a gente não teria esse tipo de incentivo no curto prazo. Eu sou pessimista nesse sentido, em relação ao governo em querer nos apoiar, nos ajudar. Eu acho que eles só viriam para o nosso lado se fosse uma necessidade extrema. Senão a gente vai ficar sempre 10, 15, 20 anos atrasado o resto do mundo. Legal. Mas a gente já está numa situação extrema e talvez seja isso aí que deveria acontecer, né? A gente está realmente com risco bem sério, né, de ter apagões, principalmente nos horários de ponta, né? A gente não tem potência, né? Dependendo de como a carga se comportar, a gente não tem potência para entregar. Coisas assim que eu nunca imaginei ouvir, né? Até na semana passada a gente noticiou aqui no Canal Solar, né? Ilha Solteira, que é uma das maiores usinas aqui do estado de São Paulo, né? Né, as hídricas, né, elas se concentram aqui no sul e sudeste, né, e Ilha Solteira estava operando na semana passada com 3% de nível do reservatório, né, então você não pode contar com uma usina, não pode contar, né, e assim como Ilha está desse jeito, outras usinas também se encontram da mesma forma, então, de fato, chegamos num momento crítico, né, e esperamos aí que as coisas acabem saindo do papel, né?
Alisson, eu tenho algumas perguntas aqui para ler, tem bastante, na verdade. Eu queria começar aqui com uma do Renato Machado, que ele pediu para a gente explicar a diferença entre inversores híbridos e os não híbridos, né? Os inversores grid tie ou on-grid, como você falou. Se você puder explicar aí para o Renato e para outras pessoas que estão participando essa diferença, né, para ficar bem claro aí para todo mundo. Claro. Bom, explicar para o Renato que, de forma bem simplista, a diferença é que o inversor on-grid, ele recebe toda aquela energia dos módulos fotovoltaicos, faz a conversão de CC e CA para CA, injeta esse CA diretamente na rede, né? E o híbrido, ele tem aí um intermediário aí entre o CC e o CA, que seria a possibilidade de acoplar um sistema de baterias para que parte daquela energia produzida ela seja armazenada na bateria. Então, de forma bem simplista, é isso. O híbrido desempenha um papel a mais do que o on-grid puro, vamos chamar assim. Legal. Aproveitando aqui essa deixa, né, tem uma pergunta do Lúcio aqui que garanto aí que é a pergunta de várias pessoas também, né? Em termos de custos, né, qual que é a diferença, não sei se dá para falar em percentual acrescido, né, mas qual que é a diferença de custo de um inversor híbrido de um inversor on-grid convencional? Embora ainda não estamos aqui no Brasil comercializando os inversores híbridos, então eu não saberia dizer aí para o nosso colega que fez a pergunta qual será o custo dele quando realmente ele estiver sendo utilizado, praticado aí com uma resolução específica. Mas hoje dá para imaginar algo em torno de 20% a 30% mais caro do que o on-grid convencional, embora exista a lei da oferta e da procura, o que, consequentemente, isso faria, talvez, com que os inversores se aproximassem mais do valor do inversor on-grid a partir do momento que tenha uma demanda significativa, né? Então, eu acho que logo de início ele viria com mais ou menos aí 20%, 30% mais caro do que um on-grid tradicional. Em algum momento aí, devido à expansão natural que ele vai acontecer, o preço tende a dar uma reduzida e talvez se aproximar do valor do on-grid, diminuindo essa diferença entre os dois. Interessante, né? Eu não sabia dessa diferença, né? Não é nada exorbitante, né? 20%, não, 30%. Não é gritante. E sem falar que o inversor não é o componente mais caro de um sistema solar fotovoltaico, né? Então, isso daí, lá no final, lá o impacto do projeto é pequeno, né? Obviamente, você vai ter aí a aplicação das baterias, né? As baterias, elas têm um custo adicional, né? Até para responder aqui a pergunta do Lúcio, né? O Lúcio está perguntando qual que é o tempo de vida útil médio das baterias, né? E isso daí varia muito do tipo de tecnologia empregada, né, Lúcio? Dependendo, se você utilizar, de repente, uma bateria de chumbo ácido, a gente está falando aí de vida útil da ordem de 3 a 5 anos, né, dependendo das condições de operação, temperatura, profundidade de descarga. Mas, né, com baterias de lítio, né, que são as novas, vamos dizer assim, né, as vedetes aí dos sistemas de armazenamento, a gente faz até cálculos aqui, a gente tem um curso de sistemas de armazenamento com baterias, Alisson, né, de off-grid, sistemas de backup, e a gente faz o cálculo aqui nesse curso, né, a gente faz o cálculo com baterias de lítio, por exemplo, para operarem, né, num sistema de tarifa branca, né, então carregando e descarregando nos dias de semana em horário, descarregando nos horários de ponta, né, para numa eventual aí, vantagem financeira, a vida útil dessas baterias ela chega aí a 25 anos, né? Para não falar 25 anos, 24,9 alguma coisa, agora não lembro lá quando a gente calcula, né? E então é bastante coisa, né? É mais ou menos o tempo de vida útil que a gente tem aí nos projetos de energia solar, né? Eu sei aí que você dividiu com a gente aí a questão das aplicações, das soluções que a SAGE fornece,
E eu queria que você comentasse também, né, se a Sage tem soluções, oferta soluções de baterias também, né, integradas já aí com o inversor. Como é que vocês têm trabalhado aí no mercado? Nós ofertamos no mercado europeu já os inversores híbridos da linha residencial da Sage, que vai até 10 quilowatts. Então, nós temos aí uma gama de potências aí para uso residencial e comercial de pequeno, médio porte, né? Se a gente imaginar múltiplos inversores de 10 quilowatts, a gente chega a atender um comercial de pequeno, médio porte. Então, basicamente, a Sage está atuando nessa linha, né, de inversores até 10 quilowatts, com baterias de líon-lítio de 5 quilowatts, podendo ser acopladas até a soma de 25 quilowatts. Então, a gente está falando de módulos de baterias de aproximadamente 5 kWh cada, sendo 4 deles podendo ser conectados em série, somando aí 25 quilowatts. Então, basicamente, é essa linha que a gente iria trazer para o Brasil, ou melhor, trará para o Brasil quando a gente tiver essa legislação aprovada, essa legislação específica, né? Os inversores híbridos até 10K, com módulos de bateria de 5 kWh cada módulo. Legal. É bacana a gente ter essas soluções integradas, a gente até trata isso no nosso curso, né? Tem que haver uma comunicação, né? Já os sistemas com baterias, eles precisam, principalmente as baterias de lítio, elas precisam de um controle de temperatura e um controle de operação bem interessante, né? E você já ter as duas coisas mais ou menos integradas, né? Até mesmo porque a gente sabe que existem hoje padrões de comunicação, né? Mas a solução integrada aí acaba sendo bastante interessante mesmo, né? Algumas pessoas aqui perguntando mais sobre esse curso que eu comentei de projetos, né, de sistemas com baterias, armazenamento, off-grid. A gente oferta esse curso bimestralmente aqui no Canal Solar, é um curso bem legal, bem bacana, a gente faz uma introdução sobre os sistemas de armazenamento, as tecnologias que estão atualmente disponíveis, falamos também sobre normas, né, existem normas sim, né, para projetos que englobem aí a utilização de baterias. Falamos também sobre, fazemos um prognóstico, né, e fazemos aí um estado da arte aí da regulação que tem no Brasil e que tem lá fora, né? Basicamente, até uma coisa que o pessoal pergunta, né? Não há uma proibição, até uma pergunta do Renato, né? É proibido utilizar sistemas com baterias no Brasil hoje? Não há uma proibição, né? Você pode utilizar, né? Principalmente nas aplicações behind the meter, que a gente fala, né? Para trás do medidor, né? Que são as aplicações em que a gente emprega a bateria para dentro da unidade consumidora, né? Desde que você tome alguns cuidados, né? Como eu falei ali no início, chave de desconexão, chave de transferência, são coisas que a gente passa no curso, você consegue aplicar e a gente já tem casos reais, a gente faz esses casos reais, inclusive no curso, tratando, né, de como as coisas... até eu já ia pedir aqui para a Débora passar aqui as informações do curso, mas ela já está passando aí para vocês, né? Mas a gente mostra essas aplicações que já são possíveis aqui no Brasil, mas como a gente, no início da conversa com o Alisson, inclusive, né, a gente vive um limbo regulatório, não quer dizer que a gente não possa instalar, que é proibido, mas que a gente vive um limbo regulatório que, eventualmente, para algumas aplicações, né, a gente não tendo essa regulação específica, acaba, de repente, evitando que o investidor aposte ou que, eventualmente, uma aplicação mais específica não ocorra, né? Então, é interessante aqui a gente falar sobre isso, né, que é possível, sim, a gente já tem casos. Inclusive, Alisson, eu queria aqui também o teu input, né? Quando eu estudava engenharia, eu ouvia falar muito de micro-redes, né? Não sabia nem o que significava isso na época, né? Isso daí há quase 20 anos atrás. Quando eu comecei a trabalhar com energia solar, no mercado de energia, a gente ouvia falar, já conhecendo um pouco mais, mas a gente enxergava a questão aí das micro-redes como uma coisa distante, né? Meio como
se nunca fossem acontecer, né? E a gente já viu, inclusive, aqui no Brasil, é uma microrrede que a gente anunciou aqui no Canal Solar, é uma microrrede que a gente, inclusive, trata no nosso curso, um dos nossos professores participou desse projeto, né, de um sistema, né, aplicado aí numa fazenda, né, de produção aí de grãos, né, agora não lembro, mas provavelmente era soja, né, ou algo do tipo, que ficava a 45 quilômetros de uma subestação, a subestação de energia mais próxima ficava a 45 quilômetros, ou seja, né, caríssimo trazer ali toda a infraestrutura de condutores, proteções, transformadores, postes. E esse investidor, né, com auxílio de uma empresa EPCista, instalou uma microrrede de diesel com baterias e energia solar, né? Então ele não tinha para alimentar um sistema de pivôs, né, de 3 pivôs para fazer a irrigação lá da terra dele, né? E a gente vive agora na escassez hídrica, não chove, fazendeiros, agricultores perdendo lavouras e investindo em sistemas de irrigação, mas que eventualmente não tenham essa disponibilidade, como foi esse caso. Como é que você, Alisson, né, como é que a SAGE enxerga aí essas microrredes, né, como se isso vai chegar de fato para o Brasil, né, e como é esse mercado, de repente, lá fora, e coisas que a gente pode aproveitar aqui também. Bruno, eu entendo que o Brasil ele tem um potencial muito grande, né, para essa questão da microrrede, tendo em vista que a gente tem bastante áreas remotas aqui, né, como você falou, que o custo para chegar um fio até aquele local específico, ele seja muito mais caro, o que inviabilizaria talvez o investimento pela concessionária de energia, seja lá quem seria o responsável para levar a energia até aquela ponte específica. Então, acaba que a microrrede, ela vai cada vez mais se tornar viável, tendo em vista que o custo do equipamento solar fotovoltaico, se a gente pegar aí, eu às vezes até comento isso quando as pessoas me perguntam, né, quanto que custava o watt-pico, por exemplo, do módulo fotovoltaico, que eu já vendi também no meio aí da minha caminhada de 8 anos aí percorrendo a energia solar aqui no Brasil, quanto que ele custa hoje, né? E eu costumo falar que quando eu comecei a atuar, ele custava 48 centavos de dólar, né? O watt-pico, o FOB China, e hoje ele custa em torno de 24, né? Então, a gente teve uma redução aí de 50% em 8 anos. Então, acho que é isso que vai fazer com que essas micro-redes se viabilizem cada vez mais, né? O watt-pico dos módulos, o watt-pico do inversor, enfim, de todos os componentes que formam, por exemplo, um kit fotovoltaico. Quanto mais barato ele esteja, mais viável é você ter um número de micro-redes maior, tendo em vista que, como você citou, o custo de levar da estação mais próxima até aquela residência, aquela empresa, aquele ambiente que o cara precisa da energia. Eu acho que é isso que vai fazer com que cada vez mais a gente veja essas micro-redes nascerem, né? O custo se reduzindo. E também a gente não deve esquecer de citar a questão de financiamento também, né, Bruno? Porque a gente tem duas coisas que favorecem, né? O custo do watt-pico do kit fotovoltaico como um todo favorece novos investimentos, mas a questão financeira também é muito importante, porque hoje a gente consegue fazer um desenho de payback aonde o comprador daquele projeto fotovoltaico já consegue pagar as parcelas do financiamento com a redução que ele vai ter. Então, isso certamente é algo que vai impulsionar mais, não só as micro-redes, né, vai impulsionar o mercado solar fotovoltaico como um todo, mas essa questão da micro-rede ajuda bastante também, porque são investimentos mais altos, né, porque a gente está falando de CNPJs na maior parte dos casos, né,
Então, o payback ele é olhado com mais cuidado do que um payback de quem está fazendo uma conta através do CPF. Então, acho que a combinação de o valor do kit como um todo, tendo essa redução natural e mais essas facilidades do financiamento, que quanto mais financiamento a gente tem, mais concorrência a gente tem, menor é a taxa de juro que as empresas que emprestam esse dinheiro, elas acabam ofertando, e aí mais rápido o payback e mais rápido das pessoas tomarem essa decisão de fazer ou não esse aporte para poder investir. Eu acho que é uma combinação dos dois. Interessante. É muito bem apontado, né, essa questão que você falou de financiamento, crédito, né, eu acho que tem que ter, as pessoas elas precisam ter, é um investimento que é feito e que não retorna, né, no curtíssimo prazo, né, mas volta aí né, no médio, né, dependendo aí de quem faz investimento, o tempo de retorno da energia solar é curto, dependendo, né, da pessoa é médio, né, depende muito de com os investimentos que você faz. E uma coisa que durante quando você falou dessas questões aí de financiamento e tal, uma das coisas que me veio à mente aqui, Alisson, a gente está acostumado, né, assim, a venda da energia solar hoje, né, para quem, né, grande parte das pessoas que estão aqui participando são integradores, né, então vocês vendem projetos de energia solar para os clientes de vocês. E eu diria até que, de uma certa forma, né, a venda ela é muito racional, né, se é que venda pode ser racional. Existem os críticos aí, os gurus de vendas dizem que sempre, né, os processos de vendas eles são bastante emocionais, né? Mas toda a negociação, né, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, né, mas é sempre em cima de números, payback, TIR, às vezes fala de VPL, sempre muito racional. E eu particularmente acho que os sistemas com baterias, eles conseguem trazer um elemento emocional que é importantíssimo para vendas, porque você vai estar lidando com disponibilidade de energia, né? A pergunta que a gente sempre faz, né, para quem está um sistema com baterias é quanto que custa ficar sem energia para você, né? Quanto custa, por exemplo, alguém que tem em casa, né, crianças pequenas, né, ficar 1 hora, 2 horas sem energia elétrica, né? O quanto que te atrapalha, né? Levando para o lado comercial, né, pegar um exemplo aqui de um supermercado, acaba a energia agora, né? Tô lá com a fila, o supermercado cheio, com a fila para pagar, passar na esteira lá, né? O caixa tem que faturar, e aí eu não consigo faturar isso daí porque eu não tenho energia, né? O quanto que custa ficar sem energia? Quanto que custa para um produtor de leite ter a tua produção perdida porque ele está lá num final de linha e ele tem oscilações, às vezes ele acaba ficando 1, 2 horas também sem energia elétrica, né? Faz sentido isso daí, Alisson? As baterias, elas acabam trazendo um elemento emocional que a gente não tem hoje, um argumento emocional de venda que a gente não tem hoje? Certamente, Bruno, você falou tudo. A pergunta que a gente tem que se fazer, e aí fica a dica para os integradores, né, na hora que está lá na ponta fazendo a venda, devolver essa pergunta para o cliente final, né, quem está ali interessado no projeto fotovoltaico. Quanto custa para você ficar sem energia? Eu acho que essa é a pergunta crucial que deve ser feita, principalmente para aquelas pessoas que acham que o sistema custa muito caro. Então, eu acho que para alguns é um desejo ter energia solar, para outros é uma necessidade, e para outros é as duas coisas, né? É o somatório das duas coisas. Ó, eu preciso ter porque eu quero reduzir custo, porque eu tenho essa questão ambiental aflorada dentro de mim, de querer contribuir, de querer dar a minha parte, mas, ao mesmo tempo, eu também quero energia solar, porque eu não quero ficar sem energia quando a gente tiver algum tipo de apagão. Então, eu acho que é uma mistura das duas coisas, e a pergunta que cabe para fazer lá para outra ponta é exatamente isso, né? Quanto custa para você ficar sem energia? E eu queria também levantar um ponto aqui, Bruno, antes da gente encerrar, que eu acho que vale ser mencionado, que é o seguinte: o advento dos carros elétricos, né, a revolução que os carros elétricos farão no nosso planeta, né, a gente sabe que a gente está passando por uma transição,
eles certamente contribuirão assiduamente, diretamente, nessa questão dos sistemas fotovoltaicos híbridos, porque a gente não pode esquecer que o carro elétrico é uma, vamos dizer assim, uma tendência sem volta, né? Então, é uma transição natural que a gente está saindo do carro a combustão para o carro elétrico, e a existência, o advento do carro elétrico, o fato de ter chegado a hora, embora a gente saiba que as coisas ainda estão acontecendo, mas a gente sabe também que não tem volta. É só uma questão de quanto tempo vai demorar para se popularizar ou não, quanto tempo vai demorar para ser acessível para o grosso da população ou não. Mas a gente sabe que isso não vai voltar. O advento do carro elétrico, consequentemente, vai forçar o custo das baterias para baixo, por aquela questão básica de oferta e procura. Então, a gente até viu aí há pouco tempo um gráfico circulando aí nos canais de WhatsApp, da queda do valor, né, do custo da bateria nos últimos anos. Então, acho que vale a gente mencionar aqui que o advento do carro elétrico vai favorecer muito essa questão do armazenamento de energia fotovoltaica através da bateria de íon-lítio, porque ele vai acelerar com que essa queda de custo do watt-pico da bateria seja muito mais rápida do que ela seria se a gente estivesse falando só no desenvolvimento natural do fotovoltaico. Esse é um ponto que vale a gente mencionar. E o segundo ponto o carro elétrico, gente, é uma bateria ambulante, não podemos esquecer isso. Quando você chegar na sua casa, daqui 5, 10 anos, não dá para a gente mensurar em que espaço de tempo vai acontecer, ainda mais no Brasil, onde a gente, infelizmente, demora muito mais para receber essa tecnologia. Mas vamos imaginar o seguinte, quando você tiver ali o seu carro elétrico, eventualmente você chega com o seu carro elétrico na sua residência com, de repente, 70% da carga dele, ou seja, ele está com 70% com o tanque cheio, né? Com bateria ali, com energia na bateria. E, eventualmente, você precisa de energia naquela residência que você já tem o seu banco de baterias, você já tem o seu sistema híbrido, a gente não pode esquecer que se você ficar sem energia ali durante a noite e a sua bateria estiver esgotada e você chegar com o seu carro com 70%, você vai espetar a bateria do seu carro no seu sistema e o seu carro vai fornecer energia para a sua casa. E o contrário é verdadeiro, né? Se você chega ali com o carro com a bateria vazia e por acaso a sua bateria está carregada, você pode fazer essa transferência. Então, a gente entende que o advento do carro elétrico vai trazer essas duas facilidades. Ele vai fazer com que o custo do watt-pico vá lá para baixo, numa velocidade mais rápida do que aconteceria naturalmente, e ele vai ser um backup, onde ele vai ora te ajudar, ora você vai ajudar ele, ou seja, dependendo de qual das duas baterias estejam cheias, uma vai poder suprir a necessidade da outra, ao mesmo tempo que ambas estarão suprindo a necessidade da casa. Eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar, que é o que vai acontecer aí no médio prazo, talvez. É muito bem posto, Alisson. Imagina que coisa legal você ir trabalhar, né, deixa o teu carro lá embaixo de um estacionamento solar, carregando a tua bateria, vem embora para casa, né, dependendo da distância, chega lá com 90% lá, como você falou, Exato. né, e aí eu vou ajudar a minha casa, eu vou fornecer a energia que eu vou estar consumindo ali na minha casa, com a energia que está ali na minha bateria, e de repente atuar no horário de ponta, por exemplo, né? Exato. Né? Muito sinérgico, também acredito muito nessa sinergia energia solar e mobilidade elétrica, e sem contar ainda que tem, né, a tecnologia está caminhando no sentido, né, de que além dessa aumento a queda dos preços devido ao aumento do volume de fabricação de baterias, né, há quem diga, né, aí os estudiosos estão vendo isso na prática, que a bateria que lá para o carro elétrico vai funcionar, né, 3, 4 anos, 5 anos, né, ela serve, né, ela não serve para aplicação mais depois desse tempo para
para a mobilidade, né, que é uma aplicação mais severa, a gente sabe disso, né, temperatura, né, enfim, é outro tipo de aplicação, mas ela serve para energia solar. Aí a gente pode, inclusive, né, lógico, tem que ter não é simplesmente tirar do carro e aplicar em casa, né, vai ter que voltar para o fabricante, né, eles chamam essas baterias de second life, né, ou segunda vida das baterias. Também pode ser utilizado aqui nos sistemas residenciais com energia solar, muito bem colocado. Aí tem um mar aí, né? O mar ele é grande já, né? Mas existe um sol aí de oportunidades para a gente que está atuando nesse setor aí de energia. Muito bem colocado, Alisson. Legal. Exatamente, isso mesmo, Bruno. É o que vai acontecer. Alisson, ó, a gente está até um pouquinho estourado no tempo, mas é que a conversa estava boa. Eu queria aqui, né, abusar um pouquinho aí da tua, né, da tua boa vontade, né? Tem uma pergunta bem interessante aqui do Luiz Fernando Lavagnoli, né? E ele é uma pergunta extensa aqui, mas eu vou pedir permissão, Luiz, para dar uma resumida, né? Mas ele faz várias colocações e a pergunta que ele faz é a seguinte, né? Hoje existem soluções que eu consigo integrar a uma instalação, né, sem gerar muitas adaptações, né, principalmente naqueles projetos que a gente já tem energia solar, né, que, né, as empresas já estão instalando sistemas como esse, né, e eles obviamente, né, existem aí, existe a possibilidade deles explorarem, né, esses clientes que já são clientes deles para instalar energia solar. Instalar uma bateria com o sistema solar deles. É possível fazer isso? Eu entendo que uma empresa, uma residência, um comércio, seja o que for, que já tem hoje um sistema fotovoltaico conectado na rede, ele só vai precisar trocar o inversor, no caso, né, colocar um inversor híbrido junto com o banco de baterias, porque o restante, no meu entendimento, não vai mudar nada. Ele vai precisar apenas trocar o inversor, porque os inversores on-grids atuais, eles não têm essa interface para carregar a bateria, até onde eu tenho conhecimento, pelo menos os da SAGE não tem, tá? Então, ele vai precisar apenas trocar o inversor e colocar um inversor híbrido, ao mesmo tempo que ele vai colocar um banco de baterias, onde esse inversor vai fazer esse gerenciamento, vai fazer essa comunicação e vai carregar essa bateria. E muito provavelmente também ele vai ter que fazer algum tipo de alteração no projeto dele, né? Se ele está saindo do on-grid para um sistema híbrido, é provável que a legislação venha solicitar que haja algum tipo de alteração no projeto, no sentido de, eventualmente, ele ter que ter uma nova aprovação. É isso que eu imagino que vai acontecer com os on-grids que se transformarem em híbridos, por exemplo. Ótimo. Bastante coisa para acontecer nesse mercado aí, né? Mas a gente tem certeza que acontecerá, como o Alisson comentou, né? Cedo ou tarde, a gente imagina que cedo, né? Pelas próprias discussões que a gente teve aqui. E eu gosto de falar, né, que não existem limites para a tecnologia. Quando ela faz sentido para o consumidor final, né? Como a gente vive numa onda de descentralização, democratização de tudo, inclusive da energia, né? A tecnologia a gente tem, né? Ela continua evoluindo e tenho certeza absoluta que surgirão, né, aplicações aí cada vez mais interessantes e que menos onerem aí adaptações, né? Alisson, foi excelente o bate-papo que a gente teve aqui, né? Imagino aí e espero que tenha acionado alguns gatilhos mentais aí nos profissionais que nos assistiram, né? Linkar, eu acho que é sempre importante a gente linkar tecnologia, aplicações, ideias com as necessidades dos clientes nossos, né? Como a gente falou aqui, tem bastante oportunidade aí fora. E mais uma vez agradecer a tua participação, né? Foi excelente aqui. Obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, Bruno, o convite que vocês fizeram do Canal Solar para que eu, representando a SAGE aqui, pudesse bater esse papo com vocês sobre o nosso ponto de vista aí em relação a esse Solar 2.0, que é o que eu gosto de brincar, né? A gente vai recebendo uns updates aqui, né, na tecnologia. Eu acho que o Solar, ele seria a versão 2.0 aí, com o advento aí dos híbridos e das baterias, né? Então, eu que agradeço esse convite de vocês terem convidado a gente aí a bater esse papo com vocês. Eu acho que foi bem legal, foi bem interessante. Espero que o público que está nos assistindo e que assistirão isso aí on demand depois venha apreciar aí o que a gente conversou, e é um prazer, e precisando da SAGE, precisando bater um outro papo sobre outro assunto, a gente fica à disposição aí para a gente conversar sobre um tema que é uma paixão, pelo menos para mim, no nível pessoal, é uma paixão muito grande fazer o que eu estou fazendo, que é trabalhar com energia fotovoltaica. Então, acho que esse tipo de conversa agrega muito valor a nós, agrega valor ao mercado, e obviamente, quem está nos assistindo são pessoas interessadas, e espero que também esteja agregando alguma coisa para eles. Ótimo, muito bem colocado também mais uma vez pelo Alisson. As pessoas me perguntando aqui sobre a disponibilidade, né? A gente vai deixar disponível sim no nosso canal lá no YouTube, para depois vocês reassistirem, mandarem para, de repente, um colega de trabalho, enfim, para qualquer outra pessoa profissional que vocês queiram dividir, um cliente, tá? Outra coisa também que o pessoal vai falando, mas a minha pergunta não foi lida. Fiquem tranquilos, né? A gente tem um tempo aqui pequeno, né, para a gente tratar de tudo. A gente teve, né, uma discussão bem legal, bem bacana, mas a gente vai estar mandando também respondendo as perguntas de vocês por e-mail, então esperem aí um dia ou dois a gente compilar essas questões e responder. Eu vou até abusar mais um pouquinho da tua boa vontade, Alisson, alguma pergunta ou outra ali, a gente poder passar para você ajudar a gente a responder também. Claro, né? Claro, pode mandar o que a gente puder responder, a gente vai ajudar vocês. E eu queria, antes da gente encerrar, deixar uma frase que eu gosto muito, que eu acho que ela combina muito com esse momento que a gente está vivendo, com essa revolução que a gente está vivendo aí das energias renováveis como um todo. A gente falou agora dos carros elétricos, a combinação perfeita que vai ser carro elétrico com inversor híbrido, mais o armazenamento de energias em baterias, que é uma frase, salvo engano, ela é do Vitor Hugo, que ela fala mais ou menos assim: não há nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Então, eu acho que isso fala muito de tudo que a gente está vivendo. Chegou a energia solar fotovoltaica, chegou as baterias para poderem armazenar essa energia que a gente consome, que a gente vai precisar como backup, chegou a bateria para o carro elétrico. Então, eu acho que essa frase ela expressa muito o que a gente está vivendo hoje no presente, né? Então, era uma coisa que lá atrás era um sonho, ou lá atrás era uma coisa muito para o futuro, e eu acho que agora a gente está falando do presente, né? Então, eu acho que essa frase, ela expressa muito o que a gente está vivendo hoje, né? Nada mais poderoso, cuja uma ideia, o seu tempo chegou. Então, acho que a gente poderia encerrar com isso, para que as pessoas fiquem, enfim, para que as pessoas tenham isso como presente. A gente ainda vê alguns integradores, mas quando eu vou vender isso, o pessoal acha que isso é uma coisa do futuro, que isso é muito caro, que isso vai demorar. Não, gente, não é futuro, é presente. A ideia chegou, a gente está falando do presente. Então, acho que essa frase, ela expressa muito do que a gente está vivendo hoje no mercado, né, Bruno? Totalmente, né? Não poderíamos encerrar esse webinar de uma forma melhor do que essa, né? Com essa frase emblemática. De fato, chegou, né? Tá na nossa mão linkar, né, o que a gente tem em mãos aí com as necessidades dos nossos clientes, as necessidades aí que a gente vê mercado afora.
E com essa frase emblemática a gente fica por aqui, né? Mais uma vez agradecer ao Alisson, agradecer a todos vocês que participaram aqui com a gente. A gente teve uma audiência bem grande, né? Importante, né? Mostra aí que cada vez mais os profissionais e as pessoas estão olhando para essas aplicações aí de sistemas com baterias. Uma boa noite a todos vocês e um abraço aí, fiquem seguros aí. Boa noite a todos.